Seja muito bem-vindo ao Focas em Ação 1211. Bom, nós vamos começar aqui falando sobre a cidade de São Gonçalo. A cidade de São Gonçalo nasceu no ano de 1646, quando o nobre Gonçalo Gonçalves recebeu do governo da capitania do Rio de Janeiro as terras localizadas aqui, às margens do rio, em Boa Sul. Ele tinha como obrigação e dever colonizar essa área, povoar essa área. E ele fez, de fato, isso. O povoamento, a vila de São Gonçalo, começou inicialmente com uma população de 3 mil habitantes. Ele tinha também como responsabilidade construir uma capela e assim a nomeou com o nome do seu santo de devoção, São Gonçalo do Amarante. E alguns historiadores presumem que fora o local onde hoje, mais ali à frente, está localizada a igreja matriz de São Gonçalo do Amarante. E nela estão as datas de 1645 e as datas de 1978, quando ela foi reformada pelo então governo de Joaquim Lavoura, o Lavourão aqui em São Gonçalo. Bom, a cidade guarda em seu passado colonial várias construções famosas, como por exemplo a Capela da Luz, que fica na Praia da Luz, e a Fazenda Colubandê, que fica no bairro de mesmo nome. No dia 22 de setembro de 1890, São Gonçalo se emancipou politicamente e foi desmembrado de Niterói. Com isso, em outros anos, Niterói volta a ser um distrito de São Gonçalo. E neste vai e vem, São Gonçalo perde mais um de seus municípios, Itaipu, contendo somente 5 deles, como Neves, Monjolos, Ipiíba, Sete Pontes e o próprio São Gonçalo. Na década de 40 e 50, São Gonçalo ficou conhecido como o maior polo industrial do estado do Rio de Janeiro. Com isso, ficou conhecido como Manchester Fluminense, abrangendo várias indústrias e pessoas que aqui vinham para poder investir em São Gonçalo. A Bárbara ia falar um pouquinho sobre o Rio Imboaçu, que é um rio bastante conhecido aqui de São Gonçalo. Bom, saúde, poluição, meio ambiente são uma das coisas que mais foram esquecidas pela população. Aqui você pode ver o Rio Imboaçu como se encontra hoje em dia. Bom, a prova dessa poluição é a grande poluição do seu litoral, que é banhada pela Baía de Guanabara. E deste rio que vemos agora, o Imboaçu, é um dos mais importantes da cidade, com cerca de 8 quilômetros de extensão, para você ver o quanto ele é grande. Bom, e ele está completamente poluído. Ele está completamente poluído com toneladas de esgoto. Quando passamos por aqui, a coisa que mais percebemos é o mau odor. E uma ótima curiosidade também é que muitas pessoas acreditam que aqui seja um esgoto, mas não. Hoje são jogadas toneladas de esgoto, mas isso aqui é um rio. E já foi um rio normal, sem poluição. Hoje se encontra nesse estado. Essa, infelizmente, é a realidade de muitos rios das cidades que desembarcam na Baía de Guanabara, destruindo o mangue que existe, prejudicando todos os ciclos vitais de organismos aquáticos. Podemos citar também o esgoto a céu aberto, que é um problema muito comum na cidade de São Gonçalo, principalmente em bairros como Guitarra e Jardim Catarina, que sofrem com o abandono no saneamento básico e em água encanada. A população que vive nesses bairros é considerada uma parcela carente da cidade, que sofre com a precariedade e o abandono nas esferas governamentais. Diferente do que vemos aqui no bairro da Zé Garoto e no centro, que são bairros bem cuidados pela prefeitura. E também podemos notar em Caraí, no bairro de Niterói, que é notável a diferença estrutural da cidade. Novas empresas estão chegando, como a Coca-Cola e o supermercado Guanabara, e também com o aumento do mercado naval, que é a formação de novos estaleiros, que é um melhoramento para o nosso futuro de São Gonçalo, que começou com a geração Panicé. Com 122 anos da cidade, a cidade pode comemorar com um futuro próspero. Atualmente, a cidade possui quase 1,5 milhão de habitantes e vive um momento de grande desenvolvimento econômico, devido ao aumento de novos investimentos e empregos para todos.
Mas também é notável o aumento de poluição juntamente com a frota de veículos que observamos aqui na Avenida Coronel Moreira César. Essa matéria foi realizada em São Gonçalo, na Praça José Bernardo. É parte da nossa matéria, do Focas em Ação 12 anos. Olá, vamos começar as nossas matérias com Focas em Ação 12 anos, agora falando sobre a cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, começando com Hugo Miranda. A história de Niterói começa com a aldeia fundada por Araribóia, composta solene em 1576, que foi denominada São Lourenço dos Índios, primeiro núcleo de povoamento. A morte de Araribóia, em 1587, iniciou o processo de declínio do aldeamento, justamente por localizar-se distante da população maior, Rio de Janeiro, e não oferecer condições para sua expansão. Os anos se passaram, Dom João IV chega ao Rio de Janeiro e começa a povoar o outro lado da Bahia, onde estamos agora, Niterói, que ao longo do tempo foi se modernizando, crescendo, perdendo territórios e conquistando-os novamente. É bem verdade que é um município pequeno, mas com tamanhos investimentos, durante o período que foi a capital do estado do Rio de Janeiro, ficou grande e se mantém assim até hoje. Vamos falar um pouco sobre esta cidade especial, sobre a cidade Sorriso. Feliciano Sodré, em sua gestão, a partir de 1911, aterrou uma área de 327 mil metros quadrados para a construção do Porto de Niterói, armazéns para escoamento de produção, rede de saneamento básico, ruas e avenidas, a primeira sede da prefeitura, enfim. O desenvolvimento chegou definitivamente em Niterói na gestão de Feliciano Sodré. Na década de 40, Hernani de Amorá Peixoto, enfim inventor e governador do estado do Rio de Janeiro, modernizou ainda mais a cidade, construindo mais avenidas, desenvolvendo a região oceânica e aterrando mais locais para a construção, por exemplo, a Estação das Barcas. Foi o primeiro prefeito de Niterói, Paulo Pereira Alves, idealizador de uma importante e imponente avenida que ligava Caraí até São Francisco. Foi o primeiro prefeito também a falar sobre a preservação do meio ambiente e da exploração potencial do turismo em regiões oceânicas. Já na gestão do prefeito João Pereira Ferraz, foi caracterizada pelo audacioso projeto de urbanização e envelhecimento de Niterói, onde se inclui a Avenida São Boaventura, Praia das Flechas, Jardim do Grande e urbanização do Campo de São Bento. A urbanização empreendida teve forte influência na reforma feita por Pereira Parte na cidade do Rio de Janeiro. Contemporâneo de Feliciano Sodré, do lado oriental da Bahia, foi chamado de período da Renascença Fluminense, sendo a tentativa de criação de uma identidade própria para Niterói. A principal concepção era a aproximação entre o centro comercial e o centro político. As obras de saneamento e aterro da enseada começaram em aproximadamente 1917 e 1918, prolongando-se por 10 anos, dado o aterro de grandes proporções que quase duplicou a área urbana. Nos anos 90, se caracterizavam pela administração dos prefeitos Jorge Roberto Silveira em 1989, 1997 e 2000, e João Sampaio em 1993, que promoveram várias intervenções urbanísticas na cidade. Vários projetos e programas foram desenvolvidos nessas administrações, como a revitalização do centro da cidade, que englobou vários projetos como a ampliação da Avenida Visconde de Rio Branco, o terminal rodoviário João Goulart, o caminho Niemeyer e a construção do famoso Museu de Arte Contemporânea, o MAC, em 1991, e entre vários outros. E ainda temos os projetos voltados para o meio ambiente, que, com a criação da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro em 1997, e o reflorestamento de encostas do Parque da Cidade e muito mais. Como você pode observar, Niterói é uma cidade que não falta história. Uma cidade riquíssima, tanto em história quanto em qualidade de vida para a sua população. Prova disso é que Niterói
possui o maior IDH do estado do Rio de Janeiro. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, aquele que mede a qualidade de vida de um determinado local. E este é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Então, continuando, a cidade de Niterói, ela tem o maior IDH do estado do Rio de Janeiro, é 0,886, que é o terceiro maior IDH do Brasil, perdendo apenas para as cidades de São Caetano do Sul e Águas de São Pedro, ambas localizadas no estado de São Paulo, e ocupam respectivamente o primeiro e o segundo lugares. Bom, e não para por aí. Niterói é a cidade mais rica do Brasil. Cerca de 31% da sua população pertence à classe A, ou seja, são ricos ou milionários. Niterói é seguida por Florianópolis, que apresenta 27,7% da sua população inserida nessa classe. Niterói, como podemos ver, é a cidade mais rica do Brasil. Estamos nela neste momento. Essa pesquisa foi realizada pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 2010, baseada no censo do mesmo ano do IBGE. E não para por aí. Niterói está na programação das cidades que vão receber treinamentos e pré-jogos das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Entre elas temos o treinamento da vela e o descanso dos atletas. Mas nem tudo são flores. Temos aqui a Baía de Guanabara, que banha a maior parte da cidade de Niterói e uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Um exemplo, Magé, que vem sofrendo um grande impacto ambiental. Diariamente, desvios de esgoto doméstico e poluição industriais são lançadas em socorros hídricos, além dos aterramentos oficiais e clandestinos. O projeto de educação ambiental do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, implantado em 1998, é uma atividade para poder melhorar a vida de quem mora em volta da Baía de Guanabara. Esse projeto inclui 13 municípios diferentes, incluindo a cidade de Niterói e de São Gonçalo. Diante disso tudo que foi apresentado nessas duas matérias, em pouco mais de 30 minutos, podemos fazer um paralelo entre as duas cidades. Niterói, 500 mil habitantes, a cidade mais rica do Brasil. São Gonçalo, quase 1,5 milhão de pessoas. Um rico passado histórico, largada por um tempo, e hoje voltando aos caminhos do desenvolvimento. Olá, meu nome é Hugo Miranda. Tainá Couto, Lorena Rodrigues, Adélia Pereira, Rainá Tempo, e esse é o programa de ação.